Bom, senta aí, fica muito confortável, seja bem-vindo, porque hoje eu vou te ajudar a escolher o primeiro perfume de cada marca, né? Não só o melhor perfume de cada marca, mas o que eu considero o ideal para quem tem poucos perfumes, quer comprar o primeiro importado, talvez, de marca X, de marca Y, perfumes que você possa usar como assinatura no clima brasileiro que é muito quente. Eu tenho um vídeo similar onde eu falo o melhor perfume de cada marca, independente se é perfume para o frio, se é um perfume mais seletivo. Hoje eu vou focar no melhor perfume para você comprar, né, e poder usar todo dia. Um perfume assinatura, um perfume que agrade. Então essa vai ser a minha missão, principalmente para quem não tem tanto conhecimento na perfumaria e só quer comprar um bom perfume. Vamos lá! Eu selecionei um perfume de cada marca, obviamente vão faltar algumas marcas, e eu vou falar os preços dos perfumes aqui, baseado na minha experiência com eles em promoções, tá? Nós temos um grupo de promoção, se você tiver interesse vai estar na descrição do vídeo os grupos de promoção. Então os preços que eu falar aqui são preços promocionais, porque o preço de tabela em shopping e afins muitas vezes eu não conheço. Vamos começar com uma menção honrosa, um perfume que eu não tenho aqui, e continuar. Montblanc, eu escolheria o Montblanc Star Walker. Eu tive já 2, 3 frascos desse perfume, mas o meu último frasco acabou e eu não mostrei mais em vídeo, não falei mais tanto sobre ele. Por conta disso, eu preciso comprá-lo novamente. Mas se eu tivesse que escolher um perfume da Montblanc, seria o Star Walker. Primeiro ponto, muito barato, já apareceu por R$170 em promoções. Então é um perfume que dá para comprar tranquilamente, um dos melhores custos-benefícios da perfumaria. Perfume com aroma muito masculino, mas que passa muita tranquilidade, sobriedade, calma. Ele tem notas que, aliadas, me remetem a um cheiro de chá. Ele tem uma nota de bambu com um leve toque amadeirado. E quando eu falo isso, todo mundo me zoa, né? Ah, tem um toque de bambu amadeirado. Sim, eu entendo vocês zoarem, mas é essa pegada. Então ele passa um cheiro muito transparente, calmo, limpo, tranquilo. Para perfume assinatura, eu acho isso sensacional, tá? O problema do Star Walker é que ele performa bem, só que ele é meio camaleônico, tá? Dependendo do dia, se tiver muito quente ele evapora rápido, se tiver muito frio ele não aparece, mas no geral é um perfume que não incomoda, e isso é muito importante para assinatura. Então da Montblanc eu escolheria particularmente o Star Walker. Agora da Versace, a Versace tem um ótimo custo-benefício em promoções, tá? Versace Pour Homme, Versace Men Fresh, Dylan Blue. Frequentemente eles aparecem por menos de R$400 em promoções, nos frascos de 100 ml, então eu acho que eles são uma ótima porta de entrada para os perfumes designer, porque são perfumes muito agradáveis e com ótimo custo-benefício também, tá? Da Versace eu tô com 2 perfumes aqui em mãos, porque a maioria das pessoas escolheria o Versace Pour Homme. Sensacional esse perfume, mas pelo menos para mim, cara, esse perfume não performa. Eu uso ele, eu recomendo ele, mas a performance na minha pele é muito fraca. E eu vou recomendar um perfume que quase ninguém fala da Versace. Versace Men Fresh. Tá? Pro clima brasileiro quente, isso aqui é o puro ouro. Ele lembra inclusive Star Walker, que eu acabei de falar. Uma nota aquosa, transparente, limpa, calma. Só que ele tem uma notinha aqui de carambola, que dá um toque frutado para ele. Faz ele performar um pouquinho mais. E eu costumo falar que os perfumes têm vibes, né? Para descrever o cheiro, acho que isso ajuda muito. E a vibe do Versace Men Fresh é dia na piscina. Quando você sai da piscina, sua bermuda tá molhada e cai aquela água ali, naquele calor, aquele cloro. É essa a pegada desse perfume. Tanto que a Versace escolheu um frasco que lembra realmente uma piscina. Então, pro clima brasileiro que é quente, o Versace Men Fresh é sensacional. E é um perfume que performa muito bem na minha pele. E quanto mais quente, mais ele expande. Então, para quem mora em lugares quentes, sensacional. Quando a gente fala de Dior, o que eu recomendaria para primeiro perfume e para perfume assinatura? A gente tem aqui a recomendação que muitas pessoas fariam, o Dior Sauvage, mas eu particularmente recomendaria o Dior Homme EDT. Isso aqui é simplesmente meu perfume favorito. Se eu tivesse que usar um perfume só pro resto da vida, seria o Dior Homme 2020, versão EDT. É a versão EDT que vende hoje em dia, tá? Cara, o aroma disso aqui é muito sofisticado, tá? Ele tem um aroma amadeirado. E geralmente eu não gosto de aromas amadeirados,
Só que é uma pegada de madeira muito limpa, como se fossem lascas de uma madeira limpa sendo cortada, com um toque cítrico em cima, um pouco de pimenta que expande esse perfume, que carrega esse perfume, tá? Dá um kick, uma potência para ele. E um leve toquezinho resinoso. É muito equilibrado, é essa palavra. A Dior fez nesse perfume o que ela idealiza como o perfume perfeito, assinatura para um homem. Então, obviamente, é ele que eu vou escolher. Um amadeirado moderno, limpo, clássico, levemente cítrico, performa absolutamente bem, hein? Projeta muito, fixa muito. Uma obra-prima. Não teria como ser outro perfume senão esse da Dior, tá? Agora, perfumaria de nicho, um pouco diferente, perfumes caros, mas para quem tá procurando Acqua di Parma, sei que são poucas pessoas no Brasil, eu tenho aqui dois que eu fiquei em dúvida para escolher. Temos o Buongiorno e temos o Colonia Essenza. Mas assim, eu amo muito esses dois perfumes, mas analisando lado a lado e considerando o critério do vídeo, qual deles eu usaria todo dia pro resto da vida que não me enjoaria tanto? Seria o Colonia Essenza, tá? Colonia Essenza basicamente é o ultimate perfume com cheiro de sabonete. Ele é um cheiro assabonetado. Muita gente fala que o Imagination da Louis Vuitton é assabonetado. Cara, o Colonia Essenza é bem mais assabonetado, tá? Pra quem gosta de Imagination, provem isso aqui. Ele tem um coquetel aqui de rosa com notas verdes, notas cítricas, um pouco amadeiradas. É realmente uma construção clássica de Colônia. Só que ele tem uma nota aqui muito evidente de Neroli. E a nota de Neroli é usada em sabonetes, né? Durante muito tempo foi usada e ainda é usada em sabonete. Essa nota que traz limpeza, conforto. Se muito utilizada, vai dar um cheirão de Francis, né? De sabonetão barato. Mas aqui, com todos esses contornos, principalmente da rosa, a rosa aqui faz um papel de se juntar com o Neroli e fazer um acorde suave, sensacional. E as notas cítricas também muito naturais em cima. Isso aqui é uma obra-prima. Por algumas pessoas é considerado o melhor perfume já feito, né? Alguns youtubers, eu não lembro quem exatamente da gringa falou isso. E eu concordo, isso aqui é um dos melhores perfumes já feitos. E fixa e projeta pra caramba, apesar de ser uma colônia, tá? Agora, quando a gente fala de Ralph Lauren, né? Polo. Eu tenho uma certa dificuldade de recomendar os perfumes da Ralph Lauren. Eu acho que a linha 67 hoje em dia é muito boa para assinatura, mas não tem como. Eu ainda considero a linha Polo Blue, apesar de antiga, apesar de, entre aspas, batida, é muito difícil de competir com isso aqui, cara. O aroma é delicioso e é feito para o clima brasileiro. O Polo Blue, especificamente, eu recomendaria de assinatura o EDP. Eu tenho aqui em mãos o EDT, mas o EDP vai ser melhor, porque em noites frias ele vai funcionar melhor que o EDT. E fixa e projeta mais. São perfumes surreais. O principal acorde que eu pego aqui é melão, tá? E eu não gosto de melão na vida real, mas nesse perfume é algo sublime, dá água na boca, é algo muito suculento e realista, junto com notas que lembram o oceano. Tá? Um toque levemente acamurçado e em cima uma parte aromática do manjericão, que dá uma picância. Eu falando aqui parece que eu tô falando de uma salada de fruta, né? Fica escroto, mas acredita em mim, esse perfume no ar é... Cara, o cheiro é sublime, sublime, tá? E o que eu mais sinto é esse melão muito suculento, sensacional. Falando de uma das marcas mais refinadas da perfumaria, Hermès. Eles usam matérias-primas de altíssima qualidade, eles não se importam tanto com a performance, então eles abrem mão muitas vezes de performance para trazer um perfume mais natural, mais suave, mais redondo. E para mim a obra-prima da Hermès e o que eu recomendaria, o que eu usaria particularmente de assinatura da Hermès é o Terre d'Hermès de 2006. Esse perfume quando lançou foi disruptivo na perfumaria. É uma criação realmente genial do Jean-Claude Ellena. Ele mistura 3 pontos principais. Um fundo de vetiver. O vetiver é uma plantinha seca. Ela é seca. Eu já vi gente falando que tem aspecto molhado. Não, gente. É o cheiro extremamente seco o vetiver, tá? Um cheiro muito seco e terroso amadeirado. É como se fosse uma madeira bem seca. Que pode assustar no começo. Você pode associar perfumes mais de velho. Mas é muito bom. Vai por mim. Uma nuance terrosa, tá?
uma terra mais úmida até, eu diria, parece que tem nesse perfume. E a laranja. A laranja trabalhada aqui é sensacional, porque a laranja dá para você fazer algumas coisas. O aroma da laranja você pode deixar ele mais doce, mais cítrico ou mais amargo. A rota que eles usaram aqui foi de uma laranja mais amarga, mais cascuda. Lembra o cheiro da casca da laranja. Junto com essa nuance terrosa e seca do vetiver, é fotorrealisticamente alguém juntando uma laranja da terra. E aquele cheiro que vem da laranja saindo da terra. Quem mora em sítio, isso aqui é sensacional, tá? Uma obra-prima da Hermès, eu recomendaria o Terre d'Hermès. Falando da gloriosa Carolina Herrera. A Carolina Herrera teve um passado brilhante pra mim, nos anos 90. Cara, Carolina Herrera For Men, perfume sensacional. Chuan Chu, quem não gosta de Chuan Chu? Chic For Men, também incrível. CH Man tinha uma performance melhor, perfume matador. Mas recentemente, depois de 2010 mais ou menos, eu acho que a Carolina Herrera caiu muito de qualidade seus lançamentos. Atualmente eu recomendaria de assinatura para o Brasil, Chuan Chu. Simples assim. Eu recomendo também o Chuan Chu MTV, que é a versão que eu tenho aqui. São bem similares, só que a versão MTV é um pouquinho insensada, mais pesada e fixa e projeta bem mais. Então se você achar a versão MTV, eu acho que compensa bastante. Bom, Chuan Chu tem um cheiro atemporal, muita gente fala que lembra grama sendo cortada. Ele tem aspectos verdes, mas para mim ele sempre teve um cheiro levemente metálico e muito confortável. Fixava e projetava muito o Chuan Chu no passado, mas infelizmente hoje em dia ele é bem menos potente. Yves Saint Laurent. Quando a gente fala da Yves Saint Laurent, existem vários perfumes assinaturas que vêm à mente, principalmente o YEDP, né, e o Myself lançamento. Mas essa lista é minha. E o que eu particularmente recomendaria e usaria de assinatura seria o La Nuit de l'Homme, A Noite do Homem, da Yves Saint Laurent. Notem que é um perfume especiado, noturno, carregado de cardamomo, que é uma especiaria que deixa ele muito sedutor. Tem uma lavanda aqui que se mistura com esse cardamomo, dando uma nuance mais aromática para ele, e uma bergamota em cima, então é um perfume bem equilibrado. Ele vai para uma pegada mais picante, levemente doce, que eu não recomendaria tanto para o calor. Daí você me pergunta, mas por que você está recomendando ele? Cara, o YEDP também é doce. E o Myself também é doce. Doce por doce, o La Nuit de l'Homme para mim tem um aroma imbatível. Isso aqui é simplesmente o melhor cheiro que eu já senti na perfumaria. Então, não é o melhor perfume, mas é o melhor cheiro, quando a gente fala só de aroma. Então não tem como eu não recomendar isso aqui como assinatura da Yves Saint Laurent, tá? No calor, pode incomodar um pouco? Pode. Mas borrifa um pouco menos embaixo da camisa e vai que vai. Agora, falando de uma casa nacional, a Granado. Da Granado, não tem como. Bicho, o Fervo Intenso pra mim é o melhor perfume da Granado. É bizarro o quanto isso aqui é bom. Absurdo. Mas é um perfume muito doce. Não dá pra usar no calor, tem que ser no frio. O que eu compraria de assinatura da Granado seria o Imperial. O Imperial, em promoções, frasco grande, não esse pequenininho, chegou a aparecer por R$150 no grupo de promoções. Então um perfume realmente com custo-benefício muito alto, né? Tem semelhanças com isso aqui, ó, o Acqua di Parma Colônia. O cheiro é diferente, mas a vibe é parecida, tá? Ele usa muita rosa, ele usa muitas notas verdes, ele tem uma nota de chá que faz esse papel, só que ele não tem um Neroli que tem ali no Colônia que dá essa nuance sabonetada. Então é um perfume mais verde, chá com cítricos e uma nota de rosa. Sensacional esse perfume, nível de qualidade altíssimo e muito barato, tá? Falando da querida Armani, o que eu recomendaria, não tem como ser diferente, pro clima brasileiro, perfume assinatura que vai agradar, performa absurdamente bem para esse tipo de perfume. Acqua di Gio, na versão profundo, tá? Pode ser a Eau de Parfum, a EDP. A que eu tenho aqui é a EDP, eu recomendo bastante essa, mas vejo que tá mais barato aí, qualquer um deles vai ser pau para toda obra. Cheiro de oceano furioso, é o que eu digo. Quem não quer ter um cheiro de mar? Se quando eu era criança alguém falasse, não, escolhe um perfume aí, um cheiro que você quer ter, eu ia falar cheiro de tsunami. É isso aqui, tá? Ele capta essa
parte aquática limpa, que é um cheirão de banho tomado para homens muitas vezes. Mas o nível de agradabilidade disso aqui é muito alto. Esse é o ponto. É um perfume cheiroso. Para uma pessoa normal é muito gostoso. Ele tem um toque levemente salino e metálico que corta muito bem no calor. Então imagine isso, cara. A melhor maneira possível de fazer um perfume com notas oceânicas. Isso é o Acqua di Gio Profondo. Se você conhece o Caiaque, Natura Homem, esses perfumes, né, mais brasileiros, imagina isso elevado muito altamente em nível de refino. Isso é o Acqua di Gio Profondo. Da Guerlain eu, cara, conheço poucas coisas, mas um perfume que me ganhou muito, se tornou rapidamente um dos meus perfumes favoritos da coleção. Guerlain L'Homme Ideal Eau de Toilette. Cara, isso é sensacional e é fácil de descrever. Primeiro, tem uma performance muito boa, tem uma qualidade de nota bizarra, né? Em promoções aparece aí por uns R$600. E eu acho que ele faz o que o Dior Homme faz muito bem, né? Ele tem uma pegada parecida em nível de elegância, sofisticação, de vibe. Essa palavra, eles têm cheiros diferentes, mas a vibe é semelhante. Enquanto o Dior Homme vai para uma pegada de madeiras limpas e cítricas, isso aqui vai para uma pegada amendoada terrosa, tá? É um perfume que tem amêndoas, que dá essa cremosidade pro perfume. É simplesmente sensacional o cheiro disso aqui, com nuances amadeiradas e terrosas. Muito elegante, muito sofisticado, perfeito para assinatura. Da Guerlain, eu recomendaria o L'Homme Ideal Eau de Toilette. Quando a gente fala de Dolce & Gabbana, meu perfume favorito disparado é o The One. Mas não dá para recomendar o The One, cara. Ele é muito ambarado. Ele é muito adocicadinho. No calor, isso aqui desanda. Pro Brasil, nós temos a obra-prima, que é o Light Blue, na versão Eau Intense que eu tenho aqui. A versão Eau Intense foi descontinuada, infelizmente, creio eu, tá? Mas eu recomendaria você pegar o Light Blue EDT comum. A versão Eau Intense é um pouquinho mais gelada, um pouquinho mais marinha, um pouquinho mais salgada. A versão Eau de Toilette normal é mais cítrica e com bastante pimenta, tá? Então é um perfume aquático, limpo, cítrico. Assim, é a cara da Itália isso aqui. Então, da Dolce & Gabbana não tem como. A criação, assim, pra assinatura deles, pra mim, no clima do Brasil, é o DNA Light Blue. Inclusive o Light Blue feminino é melhor que o masculino, tá? Provem o feminino. E ele vai bem. Ele é um perfume que é relativamente fácil de homens usarem. Bom, falando de Cartier, a Cartier tem uns perfumes muito diferentões. Eles vão na pegada da Guerlain, na pegada da Hermès, né, de fazerem perfumes franceses com altíssimo nível de qualidade nas suas notas. E eles são criativos, então eles fazem perfumes um pouco mais diferentões, mais desafiadores. Da Cartier, de tudo que eu provei até hoje, o que eu usaria de assinatura é o Pacha de Cartier Edition Noir Sport. Olha que nome incrível, eu vou deixar aí na tela, senão vocês não vão conseguir pesquisar. Cara, esse perfume é muito interessante, porque ele tem uma pegada aquática, né? Perfume aquático com cheiro de banho tomado, clássico, só que ele tem um twist, um diferencial aqui que eu nunca senti em outro perfume aquático. Ele tem uma base ambarada, como se fosse a base do The One de Dolce & Gabbana. Então ele começa muito aquático, levemente amadeirado, limpo, aquele cheiro realmente de esporte fino, gola Apollo com bom relógio, é essa a ideia. Só que ele tem uma profundidade ambarada que faz ele funcionar muito bem no frio, faz ele funcionar à noite. Então para assinatura eu recomendaria, e é um dos meus perfumes aquáticos favoritos da coleção, tá? Sensacional isso aqui. Bom, perfume assinatura de Issey-Miyake não tem como ser diferente. L'Eau de Sei Pour Homme. Pra mim é a obra-prima deles, Magnum Opus da Issey-Miyake. Perfume com, na minha opinião, dos importados, melhor custo-benefício que há. Esse frasco de 125 ml, cara, eu já postei por R$260. Constantemente ele fica menos de R$300 no grupo de promoções. E pro clima brasileiro, quem gosta de perfume cítrico, isso aqui faz o que o Chuan Chu deveria fazer, só que melhor. É um floral cítrico, cheiro de algodão, de camisa limpa, de base realmente, com uma nota cítrica muito cortante e levemente amarga.
Bom, ele usa uma fruta chamada Yuzu, japonesa. A Issey Miyake é uma empresa japonesa. Então eles têm esse aroma realmente diferente de tudo que tem no mercado. Ele vai na pegada do Aqua di Gio tradicional, na pegada do Chuanchu, de ser um perfume cítrico levemente aquático, com cheiro de banho dos anos 90. Só que o diferencial do Yuzu aqui mata pau, porque ele traz muita performance pro perfume, ele deixa o perfume diferenciado, porque o Chuanchu e o Aqua di Gio foram DNAs muito copiados, né? Muitos perfumes depois vieram com essa pegada, e o L'Odyssée até hoje é algo bem exclusivo, né? Muitos inscritos compraram já esse perfume, e deixem aí nos comentários o que vocês acham dele, tá? Falando de Chanel, a casa designer mais cara do mundo, tem perfumes com uma qualidade absurda, e o que eu gosto da Chanel é a simplicidade, tá? Quando eu comecei no hobby, eu cheirava a Chanel e falava, pô, eles cobram R$1.000 nisso? É um negócio tão básico. Exatamente, Chanel é justamente isso, básico, seguido à risca e bem feito. Bom, da Chanel, o que eu recomendaria de assinatura? Tanta coisa, bicho. Allure é sensacional, Allure de Chão Blanche é sensacional, mas eu acho que Blood Chanel é muito difícil de bater. Blood Chanel tem esse aroma realmente de autocuidado masculino supremo. Olha que frase mirabolante, mas a ideia é essa. Um gel de cabelo, um pós-barba, produto masculino, um cheiro muito masculino, mas de limpeza. E ele tem várias nuances. Primeiro que ele tem uma nota cítrica de toranja na saída aqui. Cara, é muito gostoso, é muito suculento, é muito realista, é um dos melhores, é uma das melhores saídas. O Blood Chanel, especificamente o EDT, pra mim tem uma das melhores saídas da perfumaria, tá? É muito suculento, chega a dar água na boca. Ele faz o que o melão do Polo Blue faz, só que melhor, essa toranja, tá? É uma fruta que não tem no Brasil, mas ela lembra uma laranja mais suculenta ainda e levemente amarga. Tem uma nota de gengibre que dá uma picânciazinha, tá? Tem notas aromáticas no meio e no fundo tem um incenso. Quando a Chanel lançou Blood Chanel em 2010, esse DNA, cara, mudou o mercado e vieram muitos perfumes copiando isso. Uma saída cítrica com uma base aromática que dá esse toque de produto masculino de beleza, de autocuidado, os perfumes azuis, mas com essa profundidade que vem do incenso. Blood Chanel é sensacional, tá? Bom, falando de outra empresa sensacional, eu tenho aqui Prada. Eu acho que a maioria das pessoas vão concordar comigo que o Prada L'Homme é o que seria escolhido de assinatura, né? Mas, pra mim, o que eu recomendaria para algum amigo, para alguém que eu escolheria, seria o Prada Lunarossa, tradicional. Perfume com preço legal, aparece frequentemente na faixa dos R$600 um frasco de 150 ml igual esse, então é um perfume que vai durar bastante tempo. E a Prada tem toda uma filosofia, tinha pelo menos, de fazer perfumes muito limpos para escritório, e isso é sensacional para assinatura, tá? São perfumes que não incomodam, não são invasivos, tá? Dá para usar em escritório, dá para usar num dia quente, dá para usar à noite. São perfumes elegantes, sóbrios e finos, né? Essa é a ideia da Prada, uma qualidade de matéria-prima muito alta. No caso aqui do Prada Lunarossa, ele tem um aroma sabonetado, limpo, com bastante lavanda, uma lavanda levemente terrosa, né, que dá uma nuance aromática para o perfume. Em cima ele tem uma nota de laranja amarga, parecida com o que o Terre d'Hermès faz, tá? Essa laranja mais cascuda. E ele tem uma notinha aqui também mentolada. Então, ele, cara, é um perfume muito fresco, limpo, levemente assabonetado. Recomendo muito. Ele tem também uma broxan de fundo que faz ele fixar e projetar muito bem na minha pele. Então, recomendo pra caramba, tá? Bom, e da Givenchy o que eu recomendaria é o Gentleman, ou de Toilette Intense. Perfume forte, com muita performance. Se for usar no calor, eu recomendo uma borrifada dentro da camisa, uma na nuca talvez, tá? Em noites mais frias, dias frios, você pode passar umas 4 borrifadas. Minha recomendação pelo menos, tá? Bom, ele tem na saída bastante cardamomo, algumas notas cítricas que deixam ele bem picante, vivo, especiado. Ele tem tonka de fundo, né? A fava tonka que lembra baunilha, mas é um pouco mais doce. Tem notas amadeiradas e tem íris.
Bom, não adianta eu falar o que tem, eu tenho que falar o cheiro de que ele tem. Esse toque do cardamomo especiado, junto com a íris, a raiz da íris, a flor de íris, tem uma nota que fica bastante cremosa, dá uma textura cremosa para os perfumes. Aliado com a tonka, que é doce, esse combo faz um acorde de chocolate amargo para mim. Então é um perfume que tem um cheiro de chocolate para o meu olfato, mas é um chocolate mais amargo, mais cremoso e não é enjoativo. Então, perfumaço da Givenchy, tá? Gente, faltaram algumas marcas. Jean Paul Gaultier faltou, Paco Rabanne faltou, porque são marcas que particularmente eu não gosto. Mas ó, da Jean Paul Gaultier são perfumes doces, baladeiros, que chamam a atenção. Se você gosta desse tipo de perfume, o que eu acho mais interessante da Jean Paul Gaultier é o Le Male Le Parfum. Tem uma qualidade de nota muito alta, uma baunilha levemente esfumaçada deliciosa, e é uma bomba doce, no calor não vai funcionar, mas todos os perfumes da Jean Paul Gaultier que eu testei até hoje são assim, inclusive os Le Beau, que são pro verão. Cara, eu prefiro usar um Le Male Le Parfum particularmente. Paco Rabanne, bicho, Paco Rabanne, vamos lá, tem os Invictus, não curto, mas é um DNA que até que vai funcionar para o Brasil se você for um cara jovem, gostar de perfumes mais doces, mais frutados. Tem o 1 Million, né? O 1 Million particularmente eu acho muito pesado para usar de assinatura, todos os 1 Million. Tem a linha Phantom, que eu acho horrível, tenebrosa. Então, o que eu recomendaria seria um Invictus. Particularmente, qual é o melhor Invictus atualmente para usar de assinatura? Eu não sei. Eu gostaria de um Invictus mais leve que o próprio Invictus EDT, o Invictus Cologne, né? Mas a Paco Rabanne não faz esse perfume, eles só fazem mais pesados. Então, para usar de assinatura, Jean Paul Gaultier e Paco Rabanne, eu recomendo só se você gostar de perfumes que performam muito, que são bem doces, que chamam a atenção, né? Realmente se faz parte da sua personalidade, mas é difícil de usar no calor do Brasil. Gente, foi um vídeo cansativo de fazer, mais de meia hora, tá? Espero que tenham gostado. Se gostaram, deixem um like, se inscrevam, compartilhem e eu vejo vocês no próximo vídeo. Falou!